Povo de Deus, a graça e paz, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Para você que está sempre com a gente, muito obrigado, tá? Mais uma vez, pela sua presença aqui no canal, tá? Não esqueça de deixar seu like, também compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? Para você que está entrando a primeira vez no nosso canal, também muito bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus, tá bom? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, ativa aí o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo que nós colocamos aqui no canal, tá? E fazendo tudo isso, você ajuda muito aqui o canal, porque o YouTube ele entende que os nossos vídeos precisam ser compartilhados com mais pessoas. Então, quando você faz tudo isso, você ajuda com que o YouTube abra uma janela de visualizações maior para a gente, tá bom? Então, conto com a sua ajuda. Fique até o final desse vídeo, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante da Palavra de Deus, porque, claro, seguiremos sempre sendo edificados pela Palavra de Deus. Hoje nós vamos para a nossa conversa sobre EBD, particularmente da lição 4, que é onde nós estamos, a Igreja e o Reino de Deus. Lembrando que a lição de número 4 já está disponível aqui no canal, tá bom? E lembrando também com isso de que aqui nós temos uma pré-aula, então com uma semana de antecedência você já tem a aula aqui no canal para você poder estudar durante toda a semana, tá bom? Na lição de número 4, que tem por título A Igreja e o Reino de Deus, tá? Lembrando que na conversa sobre EBD nós pegamos alguns pontos da lição ou algum ponto onde o comentarista fala de determinado assunto, porém ele não traz uma luz maior, até porque o tema não é aquele, né? Então a gente pega isso e explica aqui na conversa para EBD, a gente fala um pouco sobre isso. Se você ficou com alguma dúvida, a gente tenta tirar essa dúvida, como por exemplo, na primeira lição nós falamos sobre o fundamento da igreja, explicando que Pedro não foi o primeiro papa da igreja. Na segunda lição nós falamos sobre a unidade da igreja, a igreja como corpo de Cristo, e como não é possível ser igreja, ser membro fora do corpo. Na terceira lição nós falamos sobre a graça preveniente, como o Espírito Santo convence o homem para a salvação. Hoje tem a ver, claro, com o reino de Deus e a soberania de Deus sobre as coisas. Como que Deus trata sobre os assuntos que ocorrem no mundo. Vamos lá, no primeiro tópico da lição de número 4, fala sobre a natureza do reino de Deus. O subtópico 1 fala que o reino de Deus ele é universal. E aí no subtópico 2, o comentarista pastor José Gonçalves, ele fala sobre a soberania divina e os acontecimentos no mundo. E aí ele explica que o mundo segue o seu curso, porém Deus não perdeu, nem deixou de exercer domínio sobre o mundo. Um Deus que não tivesse controle de tudo, não seria Deus. Não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem nesse mundo, contudo, essas ações não sobrepõem a soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos, tá? Então, aqui surge pelo menos algumas perguntas. Como Deus controla tudo e ele não é o causador de tudo? Se Deus tem o domínio de tudo, por que o mal impera? Isso é uma pergunta frequente e constante. Deus é o causador do pecado? Também é outra pergunta frequente e constante e debatida. E Deus criou o mal? Também é uma pergunta que traz muitas controvérsias, que traz muita discussão. Para isso, eu quero ler com você o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo de número 7. A minha versão, por enquanto, é Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Pois bem, vamos começar do começo? Vamos lá para o início, tá? A Bíblia não mostra claramente como o mal foi criado, tá? A origem, a criação. O que nós podemos afirmar pela lógica, né, tentar entender, é que o mal ele sempre existiu em princípio, em tese, tá? Visto que Deus é bom, Deus é santo. Então, o oposto do bem é mal.
Então, logicamente, tudo que se opõe a Deus é mal. Então, teoricamente, o mal sempre existiu e é o oposto do bem. Tudo o que contraria Deus. Tá? Ezequiel capítulo 28, versículo 15, que é uma profecia ao rei de Tiro, porém faz uma menção a Lúcifer, tá? Que foi o querubim ungido, foi um anjo perfeito que caiu, conforme nós vemos no versículo 15, diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando Ezequiel diz, se achou iniquidade em ti, então aqui dá-se a entender que o mal na prática nasce no coração de Lúcifer. Tá? Ele e um terço dos anjos do céu experimentaram na prática o mal quando se opuseram a Deus. Tá? Então, ele e esses anjos foram expulsos do céu, conforme Isaías capítulo 14, conforme Lucas capítulo 10, versículo 18, Apocalipse capítulo 12. Então, esse mal prático nasce no coração de Lúcifer, que se torna Satanás, uma criatura má, caída, que agora leva as pessoas a cometerem maldades. Tá? Então, Satanás, um ser mau, caído, leva o homem à desobediência. E o homem, ao comer do fruto proibido, ele se torna também caído, pecador, mau. Em algum momento da eternidade, houve essa rebelião, aonde foi achada a maldade no coração de Lúcifer. Em ti foi achada iniquidade. Aqui nós pulamos para a criação do homem, no jardim do Éden. Tá? Satanás vai até o jardim do Éden tentar Eva. Então aqui já mostra como Satanás fazendo o seu papel, que é tentador. Ele vai tentar Eva, Eva come do fruto, dá para Adão, e quando Satanás leva o homem à desobediência, o homem também passa a ser um ser caído, um ser moralmente caído, mau. Tá? Então o homem passa a cometer atos maus, e sua descendência, a partir daí, passa a nascer debaixo do pecado. Tá? Quando nós vemos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, Paulo diz que pela maldade humana, Deus os entregou às suas próprias concupiscências do seu coração. Então, o mundo ele segue o seu curso, tá? E existe uma influência maligna. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 4,4 que ele é o Deus desse século. Então, Deus entregou o mundo ao seu curso, às suas próprias concupiscências. E quando eu digo mundo, eu digo aquele que não nasceu de novo, que não tem sua vida regenerada, santificada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Porque sim, nós somos pecadores, porém o Espírito que está em nós nos leva a uma vida de santificação. Mateus capítulo 4, versículo 8, ele mostra para Jesus que ele tem um reino nesse mundo. E ele exerce um governo sobre o mundo caído. Ele tem alguma autoridade sobre o mundo caído, embora limitada. Então, o mal, o pecado, o erro, nunca é atribuído a Deus na Bíblia. E sim a Satanás, que é mau e leva as pessoas a cometerem maldades. E também ao homem, que em sua natureza pecaminosa erra, comete maldade nas suas escolhas erradas. Tá? Então, o mal sempre é atribuído ao homem, nunca a Deus. Deus não é o autor do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 15 diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O mundo caído, então, está entregue às ações limitadas de Satanás. Nós vemos isso, por exemplo, no livro de Jó, como que para ele agir, ele precisa sim, ele é limitado e tem que ter uma autorização de Deus. Tá? E pelas escolhas erradas do homem, que também são limitadas. Então, assim, Deus permite que o mundo siga seu curso, e por isso, por causa da influência maligna e por causa do pecado, o mal impera sobre o mundo. Tá? Então, visto tudo isso, chegamos à conclusão de que Deus ele não cria o mal. O mal é aquilo que se opõe a Deus. Então, como explicar Isaías 45:7? Eu formo a luz e eu crio as trevas. Luz e trevas são coisas opostas. E aí eu faço a paz e crio o mal. O oposto do mal é bem. O oposto de paz não é mal. Então, qual é o oposto de paz? Um dos significados da palavra empregada aqui no hebraico é ra, que traz a ideia de adversidade, de calamidade. Tá? Então, Deus ele usa os desastres, as calamidades para corrigir, para punir o seu povo.
como, por exemplo, ele fez com Israel, usando a própria Babilônia para levar Israel cativo. Então, através das calamidades, através das destruições, através dos desastres naturais, de tudo que acontece no mundo, Deus usa para punir, para corrigir e até para trazer o homem de volta à sua presença, como ele fez com Israel. Então, por isso, outras versões desse texto trazem desgraça, calamidade ou destruição no lugar de mal, que seria o termo mais apropriado. Porque aqui fala de desastre físico e não toca no lado espiritual. Tá? Já dizia Platão, Deus, se ele é bom, não é o autor de todas as coisas, conforme muitos asseveram, mas é a causa somente de algumas coisas, e não da maior parte das coisas que acontecem aos homens, pois poucos são os pontos bons da vida humana, e muitos são os males. Somente o que é bom deve ser atribuído a ele. Quanto ao que é mal, outras coisas têm que ser descobertas. Gênesis, por exemplo, nós vemos, capítulo 1, versículo 31 e outros textos, que tudo que Deus faz, ele olha e viu o Senhor que era bom. Então tudo que Deus faz é bom. A proposta é boa, o resultado é bom, e ele próprio analisa e vê que é bom. Romanos capítulo 12, versículo 2, na parte B, mostra que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Deus é bom e só cria coisas boas. Até o próprio homem, Deus não fez caído, Deus fez bom, e o homem se perdeu ao escolher desobedecer. E aí então o mal entrou no homem. Abacuque capítulo 1, versículo 13, diz que os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então Deus, ele não é o causador do pecado. Deus, ele não é o causador da maldade, tá bom? Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, também dê o seu like. Eu espero você no próximo vídeo. Compartilha com alguém esse vídeo e comente aqui qual é a sua opinião, embora seja diferente, tá bom? Fique na paz, Deus abençoe sua vida e um abraço.